No vídeo de hoje, a história da Assembleia de Deus em Salvador, Bahia, a chegada dos missionários, o primeiro templo, os pastores presidentes e as polêmicas que já envolveram este ministério. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Foi no ano de 1930 que os missionários Otto Nelson e Adina Nelson chegaram na cidade de Salvador para aqui fixar residência e fundar o trabalho das Assembleias de Deus, comissionados pela Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. E no dia 25 de maio de 1930, foi realizado o primeiro culto em sua residência na rua Carlos Gomes 402, estando presentes apenas 6 pessoas, o missionário, sua esposa, suas 3 filhas, tocando acordeon e violão, e uma irmã que com eles viera de Maceió. Logo no segundo culto, dia 28 de maio, uma alma aceitou a Jesus. E o irmão Eliodoro, e em 7 de dezembro do mesmo ano, 6 pessoas foram batizadas nas águas. E na primeira ceia, 2 pessoas aceitaram a Jesus. A congregação funcionou na Carlos Gomes por cerca de 1 ano, depois mudaram para a Rua do Tesouro, atual Avenida Rui Barbosa, depois para a Baixa dos Sapateiros, quando congregaram num salão alugado, até que fixou-se na ladeira do Boqueirão número 7. Casa de estilo colonial, localizada no centro histórico de Salvador, costumava ser a casa de veraneio de Dom Pedro II em visita à cidade. Até hoje, a sede histórica guarda a memória dos primeiros 50 anos da igreja. Em 1935 se torna a sede oficial da Convenção da Assembleia de Deus na Bahia. Quando o casal de missionários retornou para a Suécia em 1936, a igreja já possuía 200 membros. Gestão entre os anos de 1950 e 1960. Com a saída dos missionários Otto e Adina Nelson, assume a igreja os missionários Aldor e Gerda Pettersson, também suecos. Com a ida do missionário Aldor Pettersson para Sergipe, vários pastores assumiram a igreja, entre eles pastor Euclides Arlindo Silva, pastor José Menezes, pastor Jorge Monteiro, pastor Euclides Vieira e pastor Valdemar Martins, até que assumiu a gestão da Assembleia de Deus em Salvador, o pacífico, porém firme pastor João Batista. O pastor Eurico Bernstein, missionário sueco, é indicado pela Convenção Nacional para pastor auxiliar e interventor em situações de conflito administrativo e doutrinário, exercendo forte influência no equilíbrio e pacificação do Estado. O pastor João Batista assume a liderança da Assembleia de Deus em Salvador de 31 de janeiro de 1950 a 1960. Da sua gestão destaca-se a pacificação dos conflitos internos, a implantação do orfanato evangélico em Feira de Santana, a fundação da Escola Assembleia de Deus e a fundação da Banda Central. Gestão entre os anos de 1960 e 1985. Em 1960, assume a liderança da igreja o pastor Rodrigo Silva Santana. Estando esse no município de Brumado, é convocado pela convenção via telegrama e, ao chegar, foi informado que diversos irmãos receberam de Deus a confirmação de seu nome para a gestão da igreja. E mesmo sentindo-se imaturo para tamanha responsabilidade, pois tinha apenas 35 anos de idade, mas confiando naquele que chama, aceitou. E desde janeiro de 1960 até junho de 1985, coordenou a igreja em Salvador e na Bahia.
Da sua gestão, destaca-se a diversidade no evangelismo através da intervenção na sociedade, ampliação do atendimento da escola Assembleia de Deus, que deixou de ser só para membros e passou a atender toda a comunidade da Liberdade. Incentivo à assistência social através de cursos na então sede do Boqueirão e nas congregações. Ele também incentivou o uso das artes, música, teatro, literatura em prosa e verso, como forma de adoração e evangelismo. Sua esposa desbravava toda a região litorânea, sendo uma das maiores plantadoras de igreja na região. Confiou a jovens o desbravamento dos campos missionários na Bahia e no exterior, desde que demonstrassem compromisso com a fidelidade à palavra de Deus e que fossem disciplinados na oração e tementes a Deus. Fundou os grupos de jovens, Jovens Libertos por Cristo, e adolescentes, Louvor que Liberta, sob sua constante orientação, tornando-os referência para toda a capital e interior da Bahia. Promoveu a formação dos pastores, líderes e professores com estudos bíblicos semanais, ministrados por ele, e constantes seminários com palestrantes igualmente abalizados na palavra, como Abraão de Almeida, Gesiel Gomes, Antônio Gilberto e Eurico Bergstein, entre outros. Implantou a Esteadeb e a Esteadene para a formação dos obreiros e membros da igreja. Promoveu a autonomia das esposas dos pastores na liderança dos círculos de oração. Lançou o projeto de construção da Paralela em seu aniversário de 25 anos de ministério. Gestão entre os anos 1986 e 1996. Assumiu a liderança da igreja o pastor Dermeval Lopes de Cerqueira, antes vice-presidente da igreja. Na sua gestão, destaca-se a oficialização da Convenção das Assembleias de Deus na Bahia, CEADEB, modernização estrutural e administrativa da gestão da igreja, que dividiu a igreja em setores e nomeou superintendentes. Promoveu formação teológica quase mensal para obreiros e membros, com a participação dos mais conceituados teólogos da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Ampliou a qualidade técnica dos equipamentos de som e introduziu a bateria nos cultos. Reformou o Templo da Liberdade e transferiu a sede administrativa da Igreja para a Liberdade. Promoveu congressos e convenções, desenvolvendo o serviço de voluntariado em larga escala. Ampliação do orfanato com inauguração da primeira escola de primeiro grau, casa residencial, prédio dormitório, parque infantil, refeitório e departamento médico social. Foi presidente da UMADENE, União de Ministros da Assembleia de Deus do Nordeste. Promoveu a convenção da CGADB no Centro de Convenção em 1987. Promoveu o CAPED, curso de aperfeiçoamento de professores da Escola Dominical. Promoveu o SINAMOB, Simpósio Nacional de Mobilização de Obreiros. E promoveu também a 32ª GO da CGADB em janeiro de 1995. Gestão entre os anos 1997 e 2018. O pastor Israel Alves Ferreira assumiu a liderança da igreja em Salvador em 1997 e ali ficou até o ano de 2018. Entre as suas realizações, destaca-se a criação do CAPTO, curso para aperfeiçoamento dos obreiros, criação dos departamentos, curso para noivos, criação da classe de casais, 120 templos inaugurados, batismo de mais de 30 mil novos crentes, Feira das Nações no Parque de Exposições e no Centro de Convenções e o Congresso Nacional da EBD no Centro de Convenções. Atualmente, a igreja está sob a gestão do pastor Valdomiro Pereira. O mesmo é dinâmico empreendedor e em pouco mais de um ano
pode-se destacar a reforma da Igreja Assembleia de Deus da Liberdade, reinício das obras de construção da Igreja Assembleia de Deus da Paralela, unificação e reordenamento administrativo dos campos, requalificação do Departamento de Ensino, reestruturação da STADEB e a celebração do centenário da Assembleia de Deus na Bahia. No ano de 2010, uma polêmica com a Matriz de Salvador dividiu a Assembleia de Deus. Ações judiciais denunciaram de má gestão de recursos e desligamento voluntário de pastores da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, SEADEB, como ingredientes de uma disputa que aumentou de proporção naquele ano. A SEADEB apurou denúncias de irregularidades cometidas pela diretoria da ADESAL, dentre as quais a de não repassar a taxa referente ao fundo convencional, que era de 5% do total arrecadado pela igreja. O fundo era usado para amparar pastores que já encerraram as atividades por idade, problemas de saúde ou os seus familiares em caso de morte. De acordo com os dados da SEADEB, que administrava o fundo, a dívida da ADESAL gerava em torno de 1.800.000. Segundo o E-Brasil News, o pastor presidente da SEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, teria sido denunciado pelo Ministério Público Estadual e Federal pelos crimes de estelionato, fraudes contra a ordem tributária e econômica, crime contra a fé pública, contra a administração pública, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, abuso de poder econômico, ameaça e organização criminosa. Em uma busca rápida por conteúdo na internet, é possível encontrar várias acusações contra a SEADEB. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.